crueldade, sangue, pavor e um rastro de muitas mortes. Hoje vamos falar da história de Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador. Uma história que já se inicia com cenário de violência antes mesmo de seu nascimento. Sua mãe, que sempre sofria violência doméstica, recebeu um chute quando estava grávida de Pedrinho na barriga de seu pai, e isso causou um ferimento cerebral em Pedrinho. Com uma fratura no crânio, nascia o menino Pedro Rodrigues Filho, que viria a ser conhecido como o maior serial killer da história do Brasil. Nascido em 1954 numa fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais, Pedro, numa família de 13 filhos, cometeu seu primeiro crime aos 14 anos. Pedro, que na época pegou o cavalo de um primo seu sem comunicar e foi com o cavalo para a cidade. Quando voltou, o primo o chamou de ladrão, deu um soco na sua cara. Pedro jurou o primo de morte e tomou um tapa no rosto. O primo e Pedro, juntamente com o avô, trabalhavam na lavoura de cana. E Pedro, dias depois, na lavoura, ao ver o primo ao lado do moedor, não titubeou. Empurrou o primo para dentro do moedor de cana. Mas o primo apenas conseguiu cair com o braço e tendo seu braço dilacerado. Pedro, vendo o primo ali, não titubeou. Pegou o facão e matou o primo a facadas. Segundo Pedro, ele ficou horas preso. Foi o suficiente para sua mãe e seu pai assinar um termo para a liberação do menino. E Pedro voltou a agir novamente. Frio, calculista, sem nenhum sentimento. Pedro diz que o único momento de punição que ele teve nesse seu primeiro assassinato foi ter que limpar a máquina aonde seu primo havia sido assassinado. Outro crime que Pedro comenta com orgulho foi de um funcionário público que ele chama de vice-prefeito. Seu pai trabalhava em uma escola em Santa Rita do Sapucaí e foi demitido acusado de roubo. Pedrinho, então, decidiu assassinar o homem que demitiu seu pai por vingança. Pedrinho invadiu o sítio de seu avô, quebrou um galpão que existia em sua porta de entrada, roubou a cartucheira e foi se atocaiar no mato. Passou 2 dias no mato, quando, próximo à casa do homem que havia demitido seu pai, Pedro saiu do meio da mata para assassiná-lo. O homem que chegava no seu carro, ao descer do carro, Pedro saiu do mato e desferiu um tiro no seu peito. O filho do homem que via o pai chegar pegou também uma cartucheira e atirou em Pedro. Porém, não acertou e Pedro não revidou. Segundo Pedro disse, o meu alvo não era o filho dele. Ele não havia feito nada para mim. Pedro costuma dizer que ele só matou pessoas que mereceram morrer. E ele sempre fala, nunca matei coitadinho, só matava vagabundo. Ainda menor de idade, Pedro vai para Mogi das Cruzes, onde começou a roubar e traficar. Ele acabou se envolvendo com a mulher de um traficante local que havia sido assassinado e gerou atrito com outros traficantes da região. No embate, Pedro executou vários de seus inimigos. De lá, Pedrinho foi para Jacareí, onde conheceu Aparecida e começou um namoro. Porém, após uma desavença com traficantes da área, por vingança, teve sua namorada assassinada. Pedro então resolveu se vingar. O líder do grupo
era um chefe do tráfico de drogas. Pedro descobriu que o irmão dele iria se casar e bolou seu plano de vingança. Pegou uma rural roubada com mais 3 elementos e a única coisa que Pedro disse para eles: eu não quero nem mulher e nem criança assassinados. Isso é uma lei que Pedrinho tem em sua cabeça. Foram para o local. Entraram pelos fundos da residência onde a festa acontecia. Bateram a porta. O pai do traficante abriu. Pedro, de calibre 12, já desferiu um tiro no peito do pai do traficante. O mesmo que estava abraçado com sua mãe, olhou para Pedro e tentou sacar para atingir Pedro. Porém, não teve chances. Pedro atingiu no peito o traficante também. Um tremendo tiroteio. Um tiroteio monstruoso, onde várias pessoas morreram. Mas Pedro, assim como ele disse, eu fazia pacto com o demônio. Pedro escapou vivo mais uma vez. A primeira prisão. Em 1973, Pedro foi preso pela primeira vez. Ficou 34 anos encarcerado em presídios de São Paulo. A ficha criminal de Pedro era muito extensa. Teve condenação em 20 processos, 10 por assassinatos. Em 4 tiveram mais de uma vítima. Teve condenação por roubo, furto, lesão corporal, motim, cárcere privado e posse ilegal de armas. Se fosse cumprir todas as penas às quais fora condenado, seria preso por mais de 130 anos atrás das grades. Ele diz que já perdeu as contas de quantas pessoas ele matou e nunca desmentiu a fama de ter matado mais de 100 pessoas, sendo 50 nas ruas e 50 no sistema prisional. Em 2007 conseguiu sua liberdade, mas foi preso novamente em 2011 por cometer mais 2 assassinatos. Solto em 2018, Pedrinho voltou a viver em liberdade. Conta ele que pediu várias vezes para Deus tirar a sua vida, mas ele iria morrer lutando, não como morreu a sua mãe, sem lutar, assassinada pelo próprio pai. Quando foi preso pela primeira vez aos seus 19 anos, seu rastro de violência já fazia Pedro ser temido. Ele estava sendo procurado vivo ou morto até pelo Esquadrão da Morte. O dia que não matava, eu não dormia, diz Pedrinho. No final da década de 70 e início dos anos 80, se tornou um dos nomes mais temidos do sistema prisional brasileiro. Matou em todos os presídios que passou. Ao ser transferido ou transportado para depoimentos no chamado bonde, onde vários presos vão na mesma viatura, ele criou o hábito de executar seus inimigos. Ele apenas tinha como código de ética não matar nem mulheres e nem crianças. A morte do pai. Pedro executou o próprio pai na cadeia, onde ambos cumpriam pena depois de ficar sabendo que seu pai havia matado sua mãe com 21 golpes de facão. À época, Pedro tinha 20 anos. E ele conta: ele deu 21 facadas em minha mãe, então eu dei nele 22. Pedro, que arrancou o coração do pai, e todos diziam que ele havia comido o coração do próprio pai. E Pedro conta: não, eu não comi. Era vingança. Eu arranquei o coração dele, mordi um pedaço, mastiguei e joguei fora. Simplesmente assim, pois era uma vingança. E vingança tem que ser feita deste jeito. Em 1985, foi transferido para a Casa de Custódia de Taubaté, um presídio temido por todos os criminosos, onde foi colocado em isolamento por 15 anos. Seu último assassinato aconteceu em julho de 1986. Pedro, com o corpo coberto com tatuagens, com uma delas escrito "Mato por prazer",
e as cicatrizes de facadas recebidas nas brigas em presídios compunham a aparência assustadora de Pedro. Seu vício era matar. Em 87, ele apareceu em um programa de televisão onde dizia que aperfeiçoou seu método em matar em presídios. Durante seu isolamento, recebeu várias visitas de pastores onde se converteu no Evangelho, religião que segue até hoje. Em alguns crimes, Pedro foi ajudado por agentes penitenciários, julgando muitos de seus crimes nas costas de laranjas, que são aqueles que assumem crimes de outras pessoas para sua própria sobrevivência no sistema penal. Hoje, Pedro vive no interior de São Paulo. Pedro vive pacato, vive carpindo um terreno, em uma chácara, isolado, sozinho. Pedro foi o maior serial killer da história do Brasil.